Então, além de ter exposto pela primeira vez o Dharma, também foi a primeira ocasião que surgiu um Arya Pugala, que se chama, né? Uma pessoa que alcançou o estado de nível de iluminação, né? Após o primeiro sermão, Anya Kondanya alcançou o estado de Sotapanna, né? Que significa que ele teve a visão do Dharma, né? Quando a pessoa alcança esse nível, ela não recua mais, né? A pessoa é como se tivesse entrado na correnteza, ela vai ser inevitavelmente carregada em direção ao Dharma, à iluminação, né? Ela não tem como voltar atrás, né? Não tem mais perigo de regredir, né? Eu digo que em máximo 7 vidas a pessoa alcança a iluminação, né? Após ela ter essa realização, né, de Sotapanna, em máximo 7 renascimentos ela alcança a iluminação completa, né? Então a pessoa a partir desse ponto é chamada de Arya Pugala, né? A pessoa nobre, uma pessoa que não é uma pessoa comum, mas, né? Então, na verdade, são duas coisas que ocorrem nessa data, né? O surgimento do primeiro Arya Pugala, né? Além do Buda, né? E também o Buda expôs o Dharma, né? Expôs esses, na verdade, são 3, né? São 3 coisas assim, que são bastante cardinais, né? No Dharma, nesse primeiro sutta que a gente recitou agora há pouco, né? O Dhammacakkappavattana Sutta, né? Primeiro a questão o caminho do meio, né? Mas na verdade, sabe que ele não fala caminho do meio, né? No Ocidente, a gente pegou essa ideia de caminho do meio, né? Mas na verdade o que o Buda diz, ele fala Madhyama Patipada, né? É um modo de prática, né? Mediano, ou seria um modo de prática equilibrado, né? Eu acho que seria uma tradução talvez um pouco mais interessante, né? Madhyama é o meio, né? Assim, entre o grande e o pequeno, né? Tem o Madhyama, que é um mediano, né? E Patipada é um modo de agir, na verdade, se for olhar bem, um modo de agir, né? Um curso de ação, né? Já o nobre óculos caminho, ele fala caminho mesmo, né? Magga, né? Arya Atangika Mago, né? Mago é caminho. Aí sim é caminho mesmo, nobre óculos caminho. Essa tradução é literal, né? Então expressa exatamente o que ele estava dizendo. Mas já o primeiro aspecto, se você olhar a questão do Dhammacakkappavattana Sutta, né? Primeira coisa interessante é esse aspecto, né? O caminho, né? O modo de prática mediano, evitando os 2 extremos, evitando a mortificação do corpo, evitando a indulgência em prazeres sensuais, né? Então, o Buda encontra o caminho que passa entre ambos, né? Evitando ambos os extremos. E aí ele fala sobre o nobre óctuplo caminho, né? E dentro do nobre óctuplo caminho tem as 4 nobres verdades, né? Então aí essa é a fundação, né? Esses três aspectos, né? Que forma a fundação sobre o restante, o que vai vir em seguida, né? O detalhamento do ensinamento, né, vem a partir tendo esses 3, né, como ponto de referência, né? Então, quando Anya Kondanya ouviu esse ensinamento, para ele foi o suficiente, né? Só esse tanto ele já enxergou, né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho que leva à libertação, né? Então, é dito que ele, né, tendo realizado isso, né, então ele expressou, né, falou, o Buda expressou, o Buda percebeu, né, que o Anya Kondanya, naquela época era só Kondanya, né, que chamava-se Kondanya, mas aí quando o Buda percebeu que ele havia alcançado, né, o estágio Sotapanna, né, então ele falou, né, Anyasi Vatabo Kodanyo, Anyasi Vatabo Kondanyo, né, Kondanya enxergou, né, Anyasi, né, Vatabo Kondanya, Kondanya enxergou, né? Ou então, outra tradução é Kondanya percebeu.
Kondanha entendeu, né? Depende de como você quer traduzir a palavra, né? Aí, a partir desse ponto, ele ficou conhecido como Anya Kondanha, né? Kondanha que percebeu, Kondanha que enxergou, né? Então, eles deram um apelido para ele de Anya Kondanha, né? Um apelido assim meio nobre, né? Uma coisa assim. Acabou tornou-se um personagem histórico, né? Uma pessoa que foi o primeiro a enxergar o Dharma após o Buda, né? Então, nessa data é comum a gente recitar o Dhammacakkappavattana Sutta, né? Como a gente acabou de recitar agora há pouco, né? Esses ensinamentos, né? A princípio, né, para uma pessoa assim que olhe de maneira assim superficial, talvez não pareça muita coisa, né? Você falar sobre o caminho do meio apenas faz sentido, né? Você evitar os extremos, né? Parece ser bastante razoável, né? Não parece ser nada de especial, né? Mas é que não é só, né? Esse não é só uma teoria, não é só uma frase de efeito, não é só uma declaração, né? Ele também é uma prática, né? Então, é uma coisa que parece óbvia, mas na hora que você coloca isso em prática, você vê que, na verdade, é algo muito importante, né? É algo muito relevante, né? Como ideia, não parece ser muito interessante. Como ideia, não parece ser muito interessante. Mas quando você aplica isso na prática, aí sim você vê, né, a profundidade desse assunto, né? Que as pessoas sempre caem nesses dois extremos, né? Ou as pessoas se entregam completamente, né, aos prazeres sensuais, ou elas enxergam o reverso, né? Quando elas percebem. Aqueles que têm insight, né, de que os prazeres sensuais não levam à iluminação, não levam à libertação. Na verdade, só levam as pessoas a ficar pior, né? As pessoas se degenerar, etc. Né? Essas pessoas, então, tentam um approach diferente. Né? Elas buscam a mortificação do corpo, né? Como se o corpo fosse a causa do problema. E, então, elas dedicam-se, né, a mortificar o corpo, a fazer jejuns, a não beber água, a dormir em cama de prego, a chibatar a si mesmo, não comer, não dormir, ficar de pé o tempo todo, fazer um monte de posturas assim, né, de torturar a si mesmo, né? Mas isso também não leva à iluminação, né? Porque não é o corpo, né, o causador desse problema, né? Mas ainda assim é algo muito tentador, né, para as pessoas, porque tanto tem a questão da vaidade, né? Isso atiça a vaidade, mesmo quando a pessoa faz esse tipo de prática ascética, né? A vaidade dela continua aumentando, né? É uma prática, aí você vê até em coisas bobas assim, a gente percebe isso, né? A pessoa, por exemplo, os monges têm o dever, né, de tentar, né, usar o manto o máximo possível, né? Não jogar fora assim à toa, né? Você tenta remendar o manto o máximo possível, né? Aí você percebe, né? Alguns monges remendam o manto de maneira discreta, né? Remenda por dentro, né? Para ficar discreto e não chamar a atenção. Outros monges remendam o manto de maneira bem para todo mundo ver. Olha aqui meu manto como está remendado. Olha, tá vendo? Olha só aqui, ó. Está todo remendado. Eu sou muito asceta. Eu sou muito modesto. É incrível a minha modéstia. Aí, nossa, é absurdo. Eu nunca conheci a pessoa mais modesta do que eu. É realmente impressionante. Então, você separa essas coisas assim, né? Mesmo essas coisinhas bobas assim, vira apego, né? Então, tem que ser sempre bem atento nessa questão, né? Então, só nesse ponto, né, já é uma das primeiras características de como a prática da mortificação não leva à iluminação, né? Não é automaticamente sinônimo de caminho para a iluminação. Na verdade, ela pode perfeitamente ser apenas mais um combustível para o ego daquela pessoa, né? Esse é um primeiro ponto. Aí tem uma coisa um pouco mais sutil em seguida, né? Que é
Na verdade, quando a pessoa faz essas práticas de mortificação, elas também sentem uma certa melhora, né? Algumas dessas práticas requer que você tenha uma certa qualidade mental, né? Que as pessoas em geral não têm, né? Então você sente, olha, isso aqui é interessante, né? Isso aqui é algo, tem a ver, a pessoa tem a sensação, isso tem a ver com o caminho espiritual. E de fato tem algumas coisas a ver com o caminho espiritual. Então você aprende a se desprender das sensações físicas, você não é mais escravo delas. Você consegue experienciar situações muito desagradáveis, né? E aí você vê que a mente fica calma, né? Dos métodos para conseguir experienciar, para conseguir fazer, né, essa mortificação do corpo, né? É você realmente focar na mente, não deixar a mente se agitar, né? Não importa que sensação o corpo experiencia, a mente continua calma e serena, né? Você treina a fazer isso, né? Você treina a dissociar a mente do corpo, dissociar a mente das sensações físicas, né? Então, quando você faz isso, você experiencia a mente pacífica, e você vê que aquilo tem uma certa qualidade, né? Então, e realmente tem a ver, né? Tem a ver com o caminho de prática, né? Essa qualidade da mente, né? Mas ainda assim não leva à iluminação, né? Porque aí você tem alguns problemas aí, né? Primeiro, você começa a achar que essa qualidade mental sutil, né, e especial vem de agredir a si mesmo. Começou aí o problema. É que nem uma pessoa que tem uma televisão, quando ele dá um chute na televisão, a imagem melhora. Aí ele fica chutando a televisão, né? O jeito para melhorar a imagem é dar um chute. Aí fica ali chutando a televisão, né? Em vez de consertar a televisão e fazer a coisa direito, né? Aprender a sintonizar aquilo, porque aquilo funciona, sabe? Se você fizer bem feito, ela funciona. Mas aí a pessoa descobre que chutando melhora, então o que ele faz é isso, né? Passa a vida inteira chutando a televisão, né? Então aqui é a mesma coisa, né? A pessoa fica agredindo a si mesma para poder experienciar aquele bem-estar, né? E isso não leva à iluminação, né? Isso na verdade é muito parecido com vira uma dinâmica de uma pessoa drogada, né? Acaba virando uma dinâmica de uma pessoa viciada numa sensação, né? Mas é claro, então de novo, né? Volta para o ego, né? Volta novamente para a questão do ego, né? E associado a isso, né, a outra questão que eu falei anteriormente não passa, né? Então, além da pessoa ficar viciada nessa sensação, ainda tem a vaidade, né? As pessoas também elogiam a pequena, né? Olha como esse cara ele é muito austero, incrível, olha só como esses monges moram, uma coisa tão austera, eles são muito bacanas mesmo. Então você fica famoso, ganha reputação, as pessoas te elogiam. Então, o ego vai aumentar. Tanto a vaidade que vem dos elogios e da fama e da reputação que você alcança graças a esse tipo de prática, quanto como a sua percepção, né, de eu sou melhor do que os outros, também aumenta o ego. E além disso, né, tem essa questão, né, mesmo que você tenha algum progresso espiritual nesse sentido, né, de aprender a firmar a mente, aprender a dissociar a mente das sensações, aprender a pacificar a mente, ainda assim aquilo acaba revertendo e virando mais um apego apenas, né? Além de uma prática muito burra, né? Você fica ali, para conseguir experienciar bem-estar, você agride o corpo, né? Que nem você ficar chutando a televisão, né? Não é assim que se faz as coisas, né? Isso não leva, né? Só vai até aí essa prática, né? Quando você pratica assim, só vai até esse ponto, não vai mais longe do que isso, né? Porque não tem sabedoria, né? Não há um aspecto de sabedoria, né? Há um aspecto de sabedoria só no nível de você saber que existe um nível da mente que é pacífico, né? Que não depende do corpo, né? Até aí você tem sabedoria, né? Mas não chega, não leva à iluminação, né? Ainda há a identificação, né? Eu sou essa mente. Talvez a pessoa consiga ter o insight, né? Esse corpo não sou eu. Mas ela não percebe, né? Essa mente não sou eu. Essa mente, justamente o contrário, né? Que ela acaba chegando à conclusão, né? Esse é meu verdadeiro eu. Essa mente é o meu verdadeiro eu. Então cai de novo, né? O mesmo erro, né? Apenas num nível diferente, mas é o mesmo erro, né?
Então, a prática da mortificação do corpo não leva à iluminação, né? E aí tem mais um nível ainda, né? Isso vai um pouquinho mais sutil ainda, né? De acordo com o que o Buda ensina, né? O caminho que leva à iluminação é o nobre caminho óctuplo, né? Um dos aspectos do nobre caminho óctuplo, né? É a samadhi, né? Concentração correta. E não só isso, né? Você prestar atenção em todos os outros aspectos do nobre óctuplo caminho, né? Fala correta, intenção correta, esforço correto, sati correta, todos eles requerem, né, que você pare do princípio, né, que você tem um corpo relativamente saudável. Né? Então, você vai, esforço correto, modo de vida correta, fala correta. Né? Por exemplo, uma pessoa, eu não quero dizer mentiras, já sei o que eu vou fazer, eu vou cortar minhas cordas vocais, eu não quero agredir ninguém pela fala, então eu vou ficar mudo. Eu vou arrancar eu vou, sei lá, fazer alguma coisa para ficar mudo, né? Ou então eu vou fazer um voto vitalício de silêncio, jamais vou falar novamente. Né? Isso em outras tradições espirituais é visto como, às vezes, elogiável, né? Mas o budismo não, isso não é elogiável, isso não é fala correta. Você apenas evitou o problema. Né? A fala correta é você usa a fala de maneira correta. Né? Isso que é a fala correta. Né? Quando o Buda proibiu os monges de fazer votos de silêncio, né? Completo. Ele criticou duramente, né? Uma certa ocasião, um grupo de monges fez voto de silêncio, né? Fizeram um acordo, né? Durante o período de chuvas, durante os 3 meses das monções, ninguém vai falar nada, completo silêncio. Quando o Buda ficou sabendo, foi lá, deu uma bronca forte nos monges, deu uma bronca, meio xingou, e falou, vocês achando que estão passando o Vassa, né, o período de chuva, como sábios, vocês estão passando o Vassa como estúpidos, como burros, né? Isso não é correto, né? O correto é você, quando chega o momento de falar alguma coisa, você fala de maneira útil, fala de maneira atenta, de maneira sábia, né? De maneira correta, fala sobre o Dharma, né? Você não se reúne com os outros para falar sobre besteira, falar sobre coisas mundanas. Você se reúne com os demais e fala tanto com sabedoria, mas também o assunto que você discute, né? Você discute o Dharma, né? Então essa é uma forma correta de falar, né? Isso que seria a forma correta de vocês usarem a fala, né? Mas você não falar nunca, né? Não é elogiado pelo Buda, é criticado pelo Buda, esse tipo de coisa. Então todos esses aspectos do nobre óctuplo caminho, né? Partem do princípio, né? Que você tem um corpo e esse corpo funciona, né? Relativamente bem, né? Que o corpo de ninguém funciona bem mesmo, né? Todo o corpo é sempre uma coisa muito precária, né? Está sempre caindo aos pedaços. Mesmo que ele funcione bem, é só um período curto, né? Daqui a pouquinho ele começa a dar problema também, né? Então, principalmente no que chama samadhi, né? Concentração correta, samadhi correto, né? O corpo tem que ter uma certa bem-estar, né? Então, esse foi um insight que o Buda teve, né? Logo antes de alcançar a iluminação, né? Ele vinha praticando austeridades durante muito tempo. Então o corpo dele está muito judiado, muito depilado, sei lá como chama. Dilapidated, em inglês eles falam. Muito cansado, né? Muito gasto, sem energia. Aí ele percebeu, né? Para eu conseguir alcançar a Samadhi, eu preciso alimentar esse corpo, né? E aí ele foi lá e aceitou uma doação, né? De arroz cozinhado no leite, né? Misturado com outras ervas, né? E temperos, não, arroz cozinhado. E comeu aquele arroz, né? E aí quando os amigos deles, os outros ascetas, né? Enxergaram aquilo, criticaram ele. Ele desistiu do jejum, né? Ele desistiu da prática austera. Ele abandonou a prática, porque eles enxergavam, isso é a prática que leva à iluminação. Quando eles viram o Buda, o Bodhisattva, né? Naquela época ele não era o Buda ainda, né? Quando eles viram o Bodhisattva comendo uma comida bem feita, né? Uma comida assim rica, uma comida gostosa, tal, eles sentiram repulsa, né? Falavam, o Gotama Venerável Siddhartha renunciou ao caminho espiritual, ele reverteu aos hábitos da vida laica,
né? Reverteu aos hábitos dos prazeres sensoriais, né? E abandonaram ele, foram embora, deixaram ele para trás, né? Mas ele pegou, se alimentou, né? Tendo recuperado sua saúde, recuperado sua energia, né? Ele então, de novo, né? Engajou a mente em meditação, alcançou os dhyanas, alcançou a iluminação, né? E eventualmente alcançou a iluminação. Então, outra razão pela qual a prática austera não leva à iluminação, na verdade, ela bloqueia a iluminação. Você precisa ter um corpo relativamente saudável, né? Não precisa ter uma saúde perfeita, mas na medida do possível, né? Você tenta cuidar dele para que ele funcione, né? E sirva como uma ferramenta, né? Na sua prática. Ou então, por outro lado, se eu for perguntar para mim esse assunto, eu digo que tem muito mais a ver com o corpo saudável é vantagem porque ele sai da frente, sabe? Não é nem uma questão, o corpo saudável é a causa para que você consiga alcançar Samadhi, por exemplo, né? Samadhi não depende do corpo especificamente, né? É um fenômeno da mente, né? Mas o corpo, a mente, atualmente, né, na medida que nós estamos assim muito afundados em quilesas, em ignorância, em impurezas mentais, em ilusões, né, em escuridão mental, né? Então nós não enxergamos a diferença entre corpo e mente. Então o corpo perturba muito a mente das pessoas como nós, né, que estamos apegados e iludidos, né? Então, o que acontece com o corpo afeta a mente, né? Então, teoricamente, tecnicamente, o correto seria, bom, você dissocia o corpo da mente, pronto, está resolvido o problema. O corpo não afeta mais a mente. Se você dissocia um do outro, né? Aprende a separar um do outro, então está resolvido o problema. Na teoria, isso é muito bom, muito bacana, mas na prática, né, quem é que consegue? Quem é que tem esse insight, né? Ninguém tem esse insight no começo, né? Pode ser que um dia a nossa prática culmine num insight como esse, mas atualmente não é a situação. Então, o que você faz? Você cuida do corpo, né? Para quê? Para que ele não dê problema, para que ele pare de atormentar. Então, você alimenta ele com uma comida leve e saudável, só o suficiente para matar a fome e não ficar cansado, para não ficar fraco e para não ter problema de saúde. Então, você alimenta o corpo. O quanto? Só o suficiente para ter saúde. Só isso. Nem mais, nem menos. Você lava o corpo. O quanto que você lava o corpo? O quanto que for apropriado lavar o corpo. Para que não crie problema de saúde e também para que não crie conflito com as pessoas ao redor, né? Então você não anda sujo e fedendo, né? Você lava, o quanto que você lava? O suficiente para não ter esse problema de saúde, para não criar problema com as demais pessoas, né? Então o Buda não permitiu, né? Os monges têm que cortar as unhas. Você não pode ter as unhas grandes. Por quê? Porque é sujo e feio. E as pessoas criticam, né? Então você não pode andar sujo, você não pode andar com as unhas grandes. Naquela época, por exemplo, as pessoas não tomavam muito banho, né? Então, tomar banho frequentemente era visto como algo assim, uma coisa de uma diversão, né? Então, o Buda inicialmente pôs limites em quantas vezes você podia tomar banho. Se eu não me engano, se eu não me lembro, uma vez a cada 15 dias era o limite que o Buda pôs naquela época, porque os leigos criticaram, né, dos monges tomando banho toda hora, tal, se divertir, porque naquela época tomar banho significa nadar, né? Você tinha que ir no rio, né? E não tinha chuveiro, essas coisas, né? Você tomava banho no rio, no riacho, né? E também as pessoas olhavam os monges toda hora no banho, na água ali, né? Se lavando, também dava a impressão que eles estavam brincando, se divertindo, né? Então, eles criticavam, né? E também muitos dos ascetas daquela época faziam a prática, né? De deixar o corpo sujo, né? Até hoje na Índia você vê isso, eles não só não tomam banho, como ainda sujam de propósito o corpo, com cinzas, com fezes, com um monte de coisa, né? O cabelo também, né? Então, é uma prática deles de mortificação do corpo, né? Sujar o corpo, né? Então, eles olhavam com desdém, né? Os monges se banhando com frequência e tudo mais, né? E aí até teve uma ocasião, né? Que os monges ficaram lá ocupando, né? O riacho, o rei queria ir tomar banho, não podia tomar banho, os monges estavam lá. Ele foi lá, criticou, né, conversou, reclamou para o Buda, né?
Aí o Buda foi lá e botou uma regra, proibido tomar banho mais de uma vez a cada 15 dias. Né? Porque se as pessoas não reclamam, né? Quem já foi para a Índia sabe, né? Ninguém vai reclamar. Você está mal, você está fedendo mal. Tem um lugar no mundo que eles não vão reclamar na Índia, né? Então ninguém vai reclamar muito, né? 15 dias sem banho, tá fácil, isso aí não tá demais, não. Até hoje, não sei, hoje em dia talvez seja demais para eles, mas mesmo hoje em dia não é um aspecto mais famoso da Índia não é a limpeza, né? Pessoal. Né? Então, naquela época era menos ainda. Né? Então não havia problema com a sociedade você não tomar banho uma vez a cada 15 dias. Né? E no que diz respeito à saúde, na verdade, não é muito saudável você tomar banho demais. Né? Ainda mais usando sabonete, usando produto químico, essas coisas, não é muito saudável. Né? Então, uma vez a cada 15 dias é o suficiente, né, para uma pessoa limpar o corpo. Né? Mas monges de outras que foram espalhar o Dharma em outras situações, em outros países, em outros povoados, em outros locais, né? Outras situações climáticas, né? Pediram permissão ao Buda, né? Para relaxar essa regra, porque no país onde eles estavam a cultura era outra, o clima era outro, é um lugar muito quente, úmido, as pessoas suam muito, né? E o suor ele azeda, né? Fica um cheiro muito forte mesmo, né? Se é um país frio, né, como era ali a região norte da Índia, né, onde o Buda, em geral, né, habitava, né, frio e seco, né, não é tão mal assim, né, mas você mora num local quente e úmido, né, como o sul da Índia, o Sri Lanka, a Tailândia, né, então a pessoa soa, o suor começa a azedar, né, começa a fermentar literalmente, né, começa a ficar um cheiro muito forte, né. Então, o Buda pediu especialmente, os monges pediram, né, para que ele relaxasse essa regra para quem mora fora, né, da região do Ganges, ali, né, o vale do rio Ganges. Né? E o Buda relaxou, né? Então quem mora fora do vale do rio Ganges pode tomar banho à vontade, né, de acordo com o que for apropriado. Né? Então, cuidar do corpo, resumindo toda essa história para falar o quê? Né? Cuidar do corpo, né, é interessante, né, para quem pratica o Dharma. Né? Porque se o corpo bem cuidado, não dá problema. Ele sai da frente e você pode praticar de maneira sem muitos obstáculos. Né? Mesmo cuidando, ele ainda gera obstáculo. Né? Mas se você não cuidar, gera ainda mais. Então você come só o suficiente, você lava só o suficiente. Você tem só uma noção de bom senso, né? Tanto no que diz respeito à sua saúde, como também no que diz respeito às pessoas ao seu redor. Né? Então, isso expressa muito bem, né, o caminho do meio, né? Essa ideia que eu disse agora. Né? Esse tanto, sabe? Uma coisa equilibrada. Né? Nem de mais, nem de menos. Né? Você cuida da saúde, mas só o suficiente para não dar muito trabalho. Né? Agora, se você começar a cuidar da saúde ao ponto do ato de cuidar da saúde virou um trabalho, né, que impede você de se dedicar à sua prática, aí você foi para o outro extremo. Né? Então, a ideia de cuidar da saúde é para que não dê trabalho, né, para que não haja distrações. Né? Mas se você ficar obcecado em cuidar da saúde, o próprio ato de cuidar da saúde é uma distração, é um trabalho. Né? Então, como eu digo, né, você cuida da saúde para ter bem-estar. Agora, se você fica tão obcecado em cuidar da saúde, que aquele cuidar da saúde vira um sofrimento, vira uma tortura, vira uma ansiedade, você vendeu a janta para comer o jantar, para comprar o almoço. Né? Vendeu a janta para comprar o almoço. Né? Cuidar da saúde era para o propósito do bem-estar. Né? Mas se cuidar da saúde vira uma tormenta, né? um assunto que preocupa você o tempo todo, para que fazer isso? Você, né? Entre a doença e essa ansiedade, toda essa preocupação, qual será que é pior? Né? Às vezes a doença não é tão ruim quanto a preocupação e a obsessão em cuidar da saúde. Né? Então, esse eu acho que expressa bem, né, assim, o princípio por trás do caminho do meio. Né? Em geral, até porque ficou tão fixo, né, essa expressão, né, caminho do meio, que eu também nem tento, né, falar modo de prática mediano, que ninguém, o que você está falando? Modo de prática mediano. Mas, né, então, eu me rendo, né, então eu também falo caminho do meio, só para as pessoas entenderem, né, mas eu acho que tem uma diferença, viu?
Caminho do meio, Madhyama Patipata, dá uma coisa bem sutil, né? Mas eu acho importante a diferença. Né? É o modo de agir, né? O caminho não é um local. Não há um local, né, que é a estrada que leva à iluminação. É uma coisa sua, né? É você, o que você faz. Né? Ali que está, é aquilo que leva à iluminação. Né? É uma ação sua, não é um caminho que você chega até um local e aí você segue o caminho. Né? É uma prática, é um modo de agir, né? É uma conduta. Né? Madhyama Patipata. Né? Uma diferença sutil, né? Vai falar, mas na prática não tem diferença. Não tem diferença na prática, mas tem. Tem sim. Porque esse tipo de coisa também acumula, né? Você vai, uma pequena distorção aqui, uma pequena distorção, mais uma, no final, você acaba com o budismo que não tem nada a ver com o que o Buda ensinou. Né? Se quiser estudar esse assunto, é só olhar um pouco as demais tradições budistas, né? E comparar o que o Buda diz e o que essas pessoas estão fazendo. Né? Às vezes é exatamente o oposto. Né? E aí eles aí falam, não, mas nós agimos assim que nós avançamos com a prática. Porque a nossa prática melhorou, né? Então, a nossa prática melhorou, então a gente começou isso é um avanço do Dharma, né? Falei, será que é mesmo? Será que é um avanço? Será que é um retrocesso? Né? Quem sabe? Quem sabe? Então é isso, né? Hoje é o dia da celebração do Dhammacakkappavattana Sutta, né? Então, a gente fala bastante, né, das 4 nobres verdades, a gente fala bastante do nobre caminho óctuplo, né? Os diferentes aspectos do nobre caminho óctuplo são bem explicados e conversados a respeito, né? Mas essa questão do caminho, o dito caminho do meio também é bem interessante, né? Então eu falei sobre a prática da mortificação, né? De por que ela é um obstáculo para a iluminação. A prática do deleite, né, nos prazeres sensuais é meio que óbvio, né? Apenas atiça o ego de todas as maneiras possíveis, né? Gera apego ao corpo. Aquilo que a pessoa que tem a mortificação do corpo, que pratica a mortificação do corpo alcança, né? Que a pessoa consegue ter um insight um pouquinho mais profundo com relação à mente, né? A diferença entre mente e corpo, consegue levar a mente, né, a um estado de paz, né? Um estado de elevação, uma certa elevação espiritual, né? Isso já não está presente, né, no caminho da indulgência dos prazeres sensuais. Né? Quanto mais você indulge a si mesmo nos prazeres sensuais, mais a sua mente afunda no apego ao corpo. E quanto mais ela está apegada ao corpo, menos paz ela é capaz de experienciar, porque o corpo não é pacífico, o corpo não é estável, o corpo não é garantido, né? Ele é frágil e é uma coisa que está sempre pulsando, movendo, coçando, doendo, com fome, com sede, com frio, sabe? É um assunto constante, né? Quanto mais você sente prazer no corpo, mais você se identifica com o corpo, mais a sua mente fica agitada, né? E aí, fora os diferentes, né, níveis de vaidade, né, beleza física, força física, posses materiais, isso aí, todo mundo conhece muito bem isso, eu não preciso falar muito a respeito disso, né? Então, também não leva à iluminação. Então isso não precisa de muita explicação a respeito, né? Mas com relação à mortificação do corpo, né? Mesmo as pessoas que têm interesse na prática espiritual, muitas vezes não percebem, né? Aonde que isso é um obstáculo, né? Então é uma coisa que vale a pena conversar um pouco a respeito, né? A única coisa que tem, né, no caminho da indulgência nos prazeres sensoriais você pode alcançar uma paz temporária, né? Quando indulgir em prazeres sensuais, você pode talvez aliviar um pouco o sofrimento da mente, né? Mas alguns instantes apenas de bem-estar, né? Logo em seguida, né, os desejos continuam, voltam a atormentar. O corpo volta a atormentar. Nossa, não consigo falar português hoje. Atormentar. O corpo volta a atormentar. Né? Por mais que você use uma droga que manda você para um estado de êxtase completo e absoluto, dura no máximo meia hora.
meia hora, 2 horas, 1 hora, 2 horas, aí aquilo volta, aí volta pior do que estava antes, né? Porque aí você bagunçou completamente o equilíbrio químico, biológico do seu corpo, né? Aí agora você tá com a mente, o corpo não sabe mais existir de maneira correta, você bagunçou tudo, ele não tem mais ponto de referência, né? Do que é apropriado ou não, os hormônios bagunçam todos, a serotina, como é que chama? Serotona, como é que chama aquele negócio todo? Bagunça tudo, né? O corpo não sabe mais fazer direito, né? Uma coisa que era normal, agora virou, não tem mais. Como é que faz isso? Não sei fazer isso. Aí o corpo fica incompetente, né? E aí você tem que continuar usando drogas, né? Para conseguir ter um mínimo de bem-estar, né? Não é nem mais questão de alcançar um estado de êxtase, é mais uma questão de apenas não ficar completamente miserável, né? É só uma questão de não ficar... E ainda assim não funciona, né? Mesmo usando quantidades cada vez mais altas de drogas, ainda assim não funciona. A pessoa continua ficando cada vez mais miserável até o ponto que ela morre ou comete suicídio ou o que quer que seja. Então, a gente enxerga muito, hoje em dia é muito raro pessoas que se dedicam à mortificação do corpo, mas é muito, muito, muito comum as pessoas que dedicam à indulgência em prazeres sensoriais, né? Então, não precisa de muitos exemplos, né? A gente tem muitos exemplos, né? É fácil de pensar e refletir a respeito, né? Com relação à mortificação do corpo é muito raro hoje em dia, né? Mas nas tradições sempre religiosas sempre teve, né? Na Índia, mesmo no cristianismo, né? Sempre teve isso. Então o Buda ensina o caminho do meio. Ele ensinou o caminho do meio pela primeira vez, né? Numa noite de lua cheia como essa hoje, né? Apesar de que não é dito que tenha sido durante a noite isso, viu? Eu não me lembro de ter sido durante a noite. Então não foi durante a noite. Que eu me lembro, não é durante a noite. Mas eu num dia, né, que durante a noite era lua cheia. Mas que eu saiba, ele ensinou durante o dia. Então ele ensinou num dia como esse, né? Ensinou o Dharma pela primeira vez, né? E surgiu, a Kondanya conseguiu enxergar, né, o Dharma. Então ficou conhecida como Anya Kondanya, Kondanya que enxergou, né? Então, na Tailândia, nos países budistas, é comum nessa data a gente faz uma cerimônia, né? Tem uma cerimônia bem mais complexa do que isso que a gente fez hoje, né? Eles recitam da Dhammacakkappavattana Sutta, e aí tem um texto longo que eles recitam em Pali, depois em português, em tailandês, né? Fazendo uma reflexão sobre o Dhammacakkappavattana Sutta, o ensinamento do Buda, fazendo votos, né? De trilhar o caminho do Dharma, uma coisa bem bacana, mas nós não temos não tem nenhum mestre de cerimônias aqui que faça tudo isso. Eu não sou muito bom em fazer cerimônias, em coisas assim desse tipo, né? Mas uma coisa que eles fazem após isso, né, depois tem uma palestra como essa que a gente acabou de ouvir, e aí eles fazem uma circunambulação, onde é que chama? Eles andam ao redor da sala, né, de meditação, né, carregando velas, incenso e flores, né? Então, são 3 voltas que são dadas, né? A primeira volta a pessoa caminha recitando mentalmente, né? Budô, 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 Budô. A segunda volta, Dhammo, 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 Dhammo. Terceira volta, Sangho, Sangho, Sangho. Então a pessoa caminha meditando, né? Sobre o Buda, o Dharma e a Sangha, né? Mas não preparou nada, não preparou velas e flores também, que é muito trabalho. E também as velas nunca dão certo, as velas sempre acabam derretendo, queima a mão das pessoas, aí suja toda a sala com cera ao redor. Aí vira uma bagunça geral esse negócio, não dá muito certo mesmo. Os incensos também, né? O incenso cai assim, daí o pessoal se queima. É uma coisa que eu acho que eu nunca achei que dê muito certo, não. Eu acho que não vou estabelecer essa tradição no Brasil, não. Se for por mim, ninguém vai fazer só caminhando e recitando mesmo, sem vela, sem incenso. Flores não tem problema, mas aí alguém que teria que ir lá cortar flores, né? Uma coisa também meio... me dá dó também de estragar umas flores só para fazer uma cerimônia como essa, né? Vai lá e... Então, mas, né? Mas as flores pelo menos não gera sujeira e também não vira aquela bagunça, que é sempre uma bagunça, né? É uma coisa que é sempre, todo ano, é uma bagunça, nunca dá certo direito essa procissão. Sempre dá problema, porque dá vela, fogo, incenso, cera quente.
Então, quem tiver interessado, a gente podia fazer agora, então, fazer essa procissão, né, ao redor da sala de meditação, né? Os monges vão na frente, né? Então, você vai caminhando com as mãos em Anjali, né? E mentalizando, né? Durante a primeira volta, Budô, 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 Budô. A segunda volta, Dhammo, 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 Dhammo. Terceira volta, Sangho, 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 Sangho. E aí a gente volta, entra de novo na sala de meditação e faz o encerramento, né? E é isso.